Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, dá aquela chegada no meu Instagram, no meu Twitter, nos sites das empresas que apoiam este espacinho na internet. Os links para elas todas estão, e para as minhas redes sociais, estão na descrição desse vídeo. Se você puder, prefira fazer suas compras de equipamentos fotográficos na loja Portsar, usando o cupom de apoio, não é um cupom de desconto, é um cupom de apoio, porque assim uma parte das suas compras fotográficas retorna como financiamento a este espaço na internet. Se você puder comprar pilhas, baterias, carregadores junto ao site e pilhas, você também estará auxiliando este espacinho na internet e também ganhando um descontinho. Tem link para tudo isso, descrição de tudo isso na descrição daqui do vídeo, porque aí tem as instruções de como usar cupom, essas coisas todas, na descrição. E se você puder preferir como marca dos seus equipamentos de foto e vídeo a Canon Brasil, porque a Canon também apoia este espaço na internet, nos fornecendo câmera, lente, o que a gente usa aqui para a gravação. Que bom que a gente tem apoio, que bom que empresas abraçam a causa deste espaço na internet, porque assim a gente consegue continuar o trabalho, porque você tem que separar dias e dias para gravações, escrita de roteiro, edição, e se eu não tivesse os apoios que eu tenho, não poderia produzir para o canal, porque aí eu ia usar esse tempo correndo atrás de cliente e para pagar boleto, gente. Todo mundo tem que pagar boleto nessa vida. Vamos lá. A ordem das escolhas. Você tem 3 regulagens muito fundamentais numa câmera fotográfica: abertura, tempo de exposição, que muita gente chama de velocidade, e ISO. E aí muita gente, quando começa a usar o modo manual, fica meio confuso assim, tá, mas e aí? Eu vou girando cada um desses assim indefinidamente até o fotômetro bater lá no meio da reguinha da fotometria, ou até a telinha da imagem ficar nem clara nem escura, parecer que tá boa. Como é que se dá corretamente, tecnicamente, o processo de escolha e de hierarquia entre estes comandos que temos e a realização estética da nossa fotografia? Porque muita gente não sabe, mas existe uma hierarquia. Você decide um comando antes dos outros quando ele, de certa forma, mandar na relação estética que a gente está buscando. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Ele faz parte da playlist Pra Lá do Básico. Dá aquela maratonada na playlist Pra Lá do Básico, que tem muito mais conteúdo para você. É aquele momento em que a gente pega as informações básicas da fotografia e dá uma espremida para tirar mais coisa. Vamos lá. Então, estou aqui com o meu roteirinho para não esquecer de nada. Primeira coisa que você tem que saber quando vai fotografar algo: aquilo que eu vou fotografar se move ou não se move. Esse é o primeiro passo. Por exemplo, é uma pessoa e a pessoa está posando, parada, quieta na sua frente, ou é uma criança correndo para lá e para cá, é um esportista na sua atuação esportiva, é um evento na rua com todo mundo se mexendo, é um casamento e as pessoas estão dançando. Ou seja, no casamento tem aquele momento em que estão lá padre, pastor, noivos e está tudo mais ou menos parado, e tem o momento da festa, tem gente dançando, andando para lá e para cá. Então, há momentos de um mesmo evento em que as coisas estão paradas e há momentos em que elas se movem. Esta é uma das primeiras perguntas que você tem que se fazer. Nesse clique que eu vou trabalhar agora, nessa foto que eu vou fazer agora, as coisas se movem ou não se movem? Se elas se movem, se elas então deslocam-se no espaço em qualquer velocidade que seja, sua primeira preocupação é tempo de exposição ou velocidade. O termo certo é tempo de exposição, tá, gente? Ele acaba dando sensação de velocidade na imagem, mas a câmera ela não tem rodinha, não sai correndo, ela não tem velocidade. O que ela tem é o tempo que a luz irá expor o sensor de captura digital ou filme fotográfico, para quem clica em filme. Então, assim, tempo de exposição é sua primeira preocupação quando as coisas se movem. Por que disso? Quando as coisas se movem, se sua escolha de tempo for longa, você terá um borrão, um tremido, que pode ou não ser o seu objetivo.
Quando as coisas se movem, se o seu tempo já for bastante curto, aí você congela o movimento, paralisa o movimento, captura uma fatia tão estreita do movimento que parece que não está se mexendo. Assim sendo, quando as coisas se movem, teu cérebro está em tempo de exposição. Você não está se preocupando com abertura, de profundidade de campo, você não está se preocupando com ISO e ruído de imagem. A tua preocupação central quando as coisas se movem tem que ser o tempo de exposição. E aí a gente pode pensar em duas coisas. Ou você usa a sua câmera em prioridade de tempo, que é o TV na Canon, é o S na Nikon e na Sony. No caso da Fuji, você seleciona no dial manualmente o tempo de exposição e de repente você põe a abertura no Azinho, na lente, que aí você está com a câmera em prioridade de tempo. Então prioridade de tempo, prioridade de velocidade, chama como você quiser, tá? Isso é bem menos importante do que o efeito que você está buscando. Deixa eu passar algumas fotos para vocês onde preocupação primeira era tempo. Então, para vocês verem as estéticas do controle do tempo, as estéticas de quando esta preocupação é mais fundamental. Então, a gente está vendo aí carro com borrão de movimento, a gente está vendo aí pedestre na rua com borrão de movimento, ou seja, usei tempos relativamente longos para dar a sensação dessa velocidade. A gente está vendo aí avião congeladinho no ar, quietinho, né? Sem borrão de movimento. Isso que vocês viram são momentos em que minha preocupação fundamental era ter um tempo de exposição adequado para que as coisas que se movem parecessem ter determinado grau de movimentação ou que elas ficassem estáticas para que elas não virassem um fantasma na imagem. O panning, que é aquela técnica de acompanhamento de movimento, que é o que eu usei em todas as fotos de veículos que vocês viram aí, é uma técnica que sempre é casada com uma escolha racional e consciente de tempo de exposição. Então, se você tem algo que se move, é uma criança brincando numa festa infantil, sua preocupação é tempo. São músicos pulando num palco de um show de rock, sua preocupação é tempo. Então, veículos, tudo aquilo que se mexe diante de você, preocupação primeira, tempo. E aí ou você usa a câmera em prioridade de tempo, ou quando você está em modo manual, decidiu primeiro o tempo, raciocinou primeiro sobre o tempo. Você não raciocina sobre 3 grandezas de uma vez. Você não raciocina sobre tempo, abertura e ISO assim aleatoriamente. Você raciocina por lógica. Então, aprendeu o basiquinho do controle da sua câmera num curso básico de fotografia, e aí o pessoal fica perdido. Falei, e agora? Mas quando eu abro mais ou menos o diafragma, então é assim, coisas se movem, tua preocupação é tempo. O comando que você vai usar é tempo de exposição. Uma vez que você regulou o tempo adequado à sensação de movimentos que você quer, aí ISO e abertura são os dois famosos corre atrás. Tem o tempo adequado ao registro que você precisa? Acha uma abertura e um ISO que sejam suficientes para quê? Para obter fotometria, para obter quantidade de luz adequada para o registro. Porque você põe lá, nossa, é tudo muito rápido, eu vou usar 1/4000 de segundo. Aí, se você está com o diafragma fechado, com ISO baixo, você fica tudo preto na sua imagem, não tem nada, você não grava nada. Então, uma vez escolhido o teu tempo, é com esse tempo que eu vou. Ok, talvez você tenha que subir o ISO lá para 3200, tenha que abrir o seu diafragma até a máxima abertura, e aí você vai ter o controle adequado ao tempo, sacrificando abertura e ISO. Eu não tenho tudo ao mesmo tempo nunca, tá, gente? Dá uma chegada num vídeo aqui da playlist para lá do básico, que é o sobre tempo. Ali eu detalho mais panning, escolhas, que valor de exposição você escolhe para essas situações. Tá? Então dá uma chegada. Esse vídeo aqui ele tem que conversar com os outros vídeos da playlist para lá do básico. Mas quando as coisas se mexem, sua preocupação é tempo. E quando elas não se mexem, aí sua preocupação provavelmente é a abertura. Porque naquilo que não se mexe, como essa situação aqui, eu vou ficar parado e vamos dizer que é um retrato. Eu posso começar a pensar se eu quero esse fundo desfocado ou não. Se eu quero determinada sensação de profundidade com foco e desfoque ou não, ou com tudo focado para conseguir ler aqui os títulos dos livros, por exemplo. Então, a minha preocupação passa a ser diafragma. Então, se eu uso 1.4, aqui a gente está com a 24mm 1.4 da Canon. Se eu usar 1.4, vai desfocar aqui. Se eu usar 8,
vai ter tudo nítido aqui. Então, desde que o foco esteja em mim. Então, dessa forma, quando as coisas são mais estáticas, a gente pode começar a raciocinar sobre como gostaríamos da estética dos múltiplos espaços que estão compondo a nossa fotografia, como nós gostaríamos de ter isto registrado em termos de nitidez, em termos de foco e desfoque, em termos de intromissão, se um objeto de fundo quando está focado atrapalha e aí a gente desfoca para dar uma aliviada na presença daquele objeto de fundo. Então, quando as coisas não se movem, você pensa primeiro na abertura. Aí o tempo e o ISO, corre atrás, acha aquele que é suficiente. Vai que você está fotografando na mão, sem tripé. Aí você escolheu uma determinada abertura que poderia gerar um tempo longo de exposição. Mas você não pode, porque vai tremer a foto. Então você escolhe um tempo e aí sobe o ISO. Uma coisa é relacionada para outra. E aí muita gente pode perguntar, tá bom, as coisas se movem, tempo. As coisas não se movem, penso na abertura. Por exemplo, fotografia de arquitetura, fotografia de produto, fotografia de grandes paisagens. É isso. Agora, e o ISO? Quando eu escolho o ISO primeiro? No meu entender, quase nunca. Não existe uma prioridade de ISO. Porque assim, se você está com a câmera num tripé e fala, nossa, eu quero o ruído de imagem mais baixo, vou usar ISO 100 ou ISO 50 numa câmera que tenha. Você põe isso aí manualmente, mas e aí se você não está definindo profundidade de campo pelo diafragma? Ei, tocou o interfone aqui, eu vou atender e já volto, gente. Retomando aqui, depois de uma intromissão breve, e era engano. Vida em apartamento é assim. Vamos lá, minha gente. Eu dizia, se as coisas se movem, tempo de exposição, se as coisas não se movem, abertura e ISO. ISO nunca é sua prioridade. ISO é uma espécie de fiel da balança, é o corre atrás para todos os outros. Então como é que a gente escolhe o ISO para as nossas fotos? Você determinou que você quer uma grande profundidade de campo e escolheu uma abertura, por exemplo, f16 de diafragma. E aí o tempo de exposição ficaria meio longo e você está com tripé. Ok, um curto tempo e você está com tripé, deixa o tempo longo de exposição, baixa o ISO para não ter nenhum ruído de imagem. Está sem tripé, tá ótimo. Então, tempo curto de exposição, faz a foto na mão e tem que subir o ISO. Então, o ISO ele é aquilo que reequilibra a balança. Ele não existe uma prioridade de ISO. Só tem um momento em que é comum a gente escolher um determinado valor de ISO meio antecipadamente, mas a gente escolhe também abertura e tempo, que é assim, para astrofotografia, depois, porque o certo em astrofotografia é você chegar antes do anoitecer no lugar, fazer a sua composição, se preparar e tudo mais. Mas, depois que você fez seus primeiros cliques e já está escuro, e você quer se mover um pouco, recompor uma foto, e você já não está enxergando mais nada porque está escuro. O que você faz? Você sobe o ISO lá até 6.400, 12.800, abre o diafragma todo da sua lente, coloca um tempo que você consegue segurar a câmera na mão, tipo 1/30, 1/50 de segundo, porque aí você clica, consegue enxergar mais ou menos o que é a composição, assim de forma rápida, você vai se ajeitando, faz os cliques, faz a sua próxima composição, pronto. Põe a câmera no tripé e a partir daí você vai voltar ao raciocínio normal de astrofotografia, que você vai baixar um tantinho do ISO caso queira uma longa exposição, escolher a abertura que deixa as estrelinhas lá de um jeito bacana. Um momento em que a gente faz isso de jogar o ISO lá para cima porque sim, é nessa hora que a gente está no breu e quer enxergar. Pessoal que faz exploração em cavernas pode fazer um negócio desse, né? Porque aí você joga o ISO lá para cima, abertura, tudo, clica alguma coisa para ver se consegue enxergar algo que seja de valor fotográfico, porque aí depois você compõe com calma botando sua câmera no tripé. Mas a ordem das coisas necessariamente segue essa dualidade. As coisas se movem, não se movem. Partindo desse princípio, se movem, decide teu tempo de exposição. Se estiver usando o modo de prioridade de tempo, você pode deixar. Aí significa o quê? O que é prioridade de tempo? Uma vez que você escolhe o tempo, a câmera escolhe a abertura. E se você está definindo no que não se move a abertura, existe um modo de prioridade de abertura, que faz o quê? Você escolheu a abertura, a câmera escolhe o tempo. O que acontece nessas horas é que a câmera às vezes pode ir para situações que você não deseja. Então você escolheu prioridade de abertura e ela vem com um tempo muito longo porque o seu ISO está baixo.
ou você escolheu prioridade de tempo, ela abre o teu diafragma até o máximo e isso ainda não é suficiente para ter exposição, talvez porque seu ISO esteja baixo, ou a foto vem estourada porque seu ISO está muito alto. Como é que a gente contorna esses momentos em que essas prioridades de abertura e de tempo não funcionam tão bem? A gente controla isso usando o ISO automático. Uma dica extra que eu gostaria de usar para vocês, é a seguinte. O ISO da câmera você pode ajustá-lo manualmente ou você pode deixá-lo no automático. E algumas câmeras têm a hipótese de você regular mínimo e máximo valores de ISO que o automático vai. O máximo quase todas as câmeras permitem regular, o mínimo nem todas. E aí você fala assim, minha câmera dá ruído a partir de certo ISO, então não quero que ela passe dali. Você põe o limite e bloqueia o valor de ISO. Assim você põe, por exemplo, a câmera em prioridade de abertura mais ISO automático. E aí você usa teu diafragma à vontade, por exemplo, numa foto de eventos. Não é minha área, mas vai que você fotografa casamentos. Porque eu fotografo shows musicais e eventos corporativos. São esses tipos de evento que eu fotografo. Posso usar o exemplo meu ao invés de usar casamento? Posso. Então tem lá um palestrante na frente do palco. Isso é análogo ao pastor ou padre com os noivos. E aí você pensa, esse é um momentinho mais parado. Eu posso escolher a abertura para desfocar uma certa poluição de fundo de imagem. Mas para evitar que a câmera entre num tempo de exposição meio desgovernado, você deixa o ISO no automático, porque aí a câmera faz um equilíbrio entre tempo e ISO, que faz com que não entre na longa exposição, porque você está em prioridade de abertura. Inverso, está lá fotografando um evento esportivo, uma corrida de Fórmula 1, como eu mostrei foto para vocês, ou fazendo panning, de repente, sei lá, um campeonato de skate, enfim, qualquer coisa que seja, pessoas dançando, e você está registrando o movimento. Se você não quer que a sua câmera entre em aberturas muito amplas para perder total de profundidade de campo, você também pode usar o ISO automático, porque aí a câmera faz equilíbrio entre ISO e abertura, às vezes não abrindo totalmente diafragma. Ou você pode simplesmente ajustar manualmente um ISO mais alto, porque assim a câmera se obriga a ficar com a lente um pouquinho fechada, mesmo estando em prioridade de tempo. Então, usa o automatismo a seu favor. Há essa mítica maluca de que fotógrafo profissional só fotografa no modo manual. Antes de eu entrar nesse ponto, lembrando que tem o vídeo aqui na playlist para lá do básico sobre abertura, desfoque, bokeh, abertura, tudo isso. Eu já falei do vídeo para lá do básico, tempo de exposição, e tem o para lá do básico, abertura. Ali eu explico tudo que tem a ver com diafragma, tá? E também com comprimento focal. Aí, visto este vídeo que você está vendo hoje, mais esses dois, você tem um conjunto bastante bacana dos fundamentos técnicos da fotografia. Mas de volta ao ponto aqui, tem essa mítica maluca de que fotógrafo profissional é o fotógrafo que usa tudo no manual. Isso é uma besteira descomunal. Tá? Fotógrafo profissional é o que sabe escolher as ferramentas adequadas em cada hora, em cada situação. Eu só fotografo eventos com modos automatizados. Eu não fotografo eventos em modo manual. Por quê? Eu não quero me expor ao risco da minha falha. Porque eu não quero me expor à hipótese de que, porque eu, em um instante, não prestei atenção em um dos 3 fatores, eu vá falhar com o cliente que pagou para eu estar lá. Então, o que acontece é assim, quando você começa uma fotografia de eventos, pega o exemplo que eu dei de casamento. A pessoa faz dia da noiva, depois faz a cerimônia, depois faz a festa. Fácil, passa de 8 horas a diária de trabalho, fácil. Uma coisa é você lá nos primeira 1, 2 horas de trabalho. Você é uma pessoa nesse momento que não é a mesma pessoa depois das 8 horas de trabalho. Depois de ter comido mal ou não ter comido, se hidratado mal ou não ter se hidratado, você é outra pessoa num estado deplorável no fim do dia de trabalho. Então eu estou lá num evento corporativo, tem feiras de negócios, que você anda quilômetros dentro de um pavilhão de exposições para dar conta de tudo que acontece numa feira, e também 8, 10, 12 horas de trabalho. Uma coisa é você, eu estou aqui controlando tudo no manual, no comecinho do evento, escolhi uma abertura brilhantemente, que gênio da escolha de abertura, aqui, sabe? Uma coisa é isso. Agora, depois que você está lá sendo esculhambado há mais de 10 horas, é meio maluquice. E aí você expõe o teu cliente à sua falha.
Então eu não faço isso, não acho justo, não acho digno, não acho certo. A gente compra a tecnologia que vem dentro da câmera para quê? Para que a gente joga dinheiro nisso? É para usar. A gente não compra carro para deixar na garagem, a gente não compra o smartphone só para fazer ligação, não é verdade? A gente usa o WhatsApp, a gente usa redes sociais, usa GPS. É isso. Então a gente compra a tecnologia para usar. Então eventos, necessariamente, eu só alterno entre prioridade de abertura e prioridade de tempo. Boa parte do tempo eu estou em prioridade de tempo, prioridade de velocidade. E o ISO está no automático. Aqueles momentos que são um pouco mais tranquilos, ou vou fazer um retrato posado de um executivo lá numa feira de negócios, tá bom, prioridade de abertura e decido foco e desfoque com mais calma. Toda a minha fotografia de eventos se baseia nisso. E não só a minha fotografia de eventos, a minha fotografia de turismo. Estou passeando, estou de férias. Só prioridade de tempo e prioridade de abertura, porque eu estou controlando só esses fatores e deixo a câmera no ISO automático à vontade para ela fazer o outro comando, né? Então, se é prioridade de tempo, ela faz abertura e ISO. Se é prioridade de abertura, ela faz tempo e ISO. E aí as pessoas falam, Armando, você não fotometra? É para isso que existe um negócio chamado compensação de exposição na câmera, que é uma regulagenzinha aqui com um botão só, você põe para mais ou para menos para deixar a imagem mais clara ou mais escura. Então o fotógrafo profissional bom é o que tem resultado bom. É o fotógrafo que entrega para o cliente o que o cliente precisa, ou entrega para si próprio, no caso da fotografia por hobby, entrega para si próprio aquilo que quer. Então parem com essa picuinha maluca que tem de internet, que profissional é o que usa tudo no modo manual. Lógico que você tem que saber o modo manual, porque às vezes o automático não te entregou o que você queria e você precisa saber intervir nisso. E é aí que saber o manual resolve. Mas tem dias e mais dias de trabalho da minha vida que a câmera não estava em modo manual. Uma coisa é estúdio, vou fazer retrato em estúdio, com flash de estúdio, com fotômetro de mão, beleza. O ambiente do estúdio é o ambiente de controlar tudo manualmente. Mas o ambiente de eventos é uma outra parada, uma outra história. Tá bom, minha gente? Lembrando que não adianta nada você dominar toda a técnica do mundo e fazer composições absolutamente medíocres ou menos que medíocres. Então, foto boa é a foto que foi tecnicamente bem realizada e que é bem composta, esteticamente, harmonicamente bem feita. Sobre composição, eu tenho curso online de composição em fotografia, que eu deixo vocês agora com a propaganda deste curso. E se te interessar o conteúdo, falo de regra de terços, de proporção áurea, de divisão ao meio, divisão em quartos, perspectiva com ponto de fuga, harmonia de cores, que são duas coisas distintas, clareza de leitura, escolha de lentes e discurso visual, outras proporções que não são essas mais famosas, então outras matemáticas por trás da harmonia fotográfica. Cara, um curso tem mais de 5 horas de aula de conteúdo com muita coisa. É um curso bastante avançado, bastante bem recheado de informação, que eu pesquisei e trabalhei muito para fazer esse curso. Beleza? Então, se te interessar para adquirir o curso, a descrição do vídeo aqui tem as informações. Dá uma olhada agora na chamada para o curso e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Olá, eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo profissional com mais de 20 anos de experiência e gostaria de convidar você a participar do meu curso online sobre composição em fotografia. E falaremos também da história da arte. Vamos trazer muitos exemplos dos clássicos da pintura e de como portar estes exemplos para dentro da nossa fotografia, em termos de composição, uso de luz e sombra, harmonia de cores e muito mais. Os conceitos que nós vamos conversar neste curso são independentes se você usa a fotografia como sua profissão ou se é um hobby para você. Inclusive, se você fotografa com seu smartphone, com uma câmera compacta ou com uma câmera profissional DSLR ou mirrorless, porque os conceitos de composição podem ser aproveitados por todo mundo. As informações sobre como adquirir este curso estão na descrição deste vídeo.
A gente se vê nas aulas. Até mais!